Mateus, capítulo 1, leia comigo a partir do versículo 18. Aleluia. Aí depois, antes da oração. Glória a Deus, vou deixar respirar um pouquinho. Mateus capítulo 1, versículo 18. Você já achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por este momento. Obrigada porque sabemos e sentimos que o Senhor está conosco. Muito obrigada, ó Emanuel. Muito obrigada. Continue falando conosco, por favor, através dessa palavra. Continue manifestando o teu amor, o teu cuidado e a tua generosidade. Nós te amamos, mas precisamos aprender a te amar ainda mais. Com o nosso coração, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Flua neste lugar, Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, como tens feito. Obrigada pelo teu cuidado conosco. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o prejuízo santo, é sobre isso que eu quero falar. O prejuízo santo. É muito interessante que, pela nossa lógica, quando você fala de prejuízo, você só vê prejuízo. Quando você fala de prejuízo, você imagina um leite que despejou no chão, né? E despejar no chão é mesmo despejar no chão, porque despejar em outro lugar é meio difícil, né? Mas despejar no chão, porque às vezes despeja na caixa, muito bem, me liguei agora. Às vezes despeja na caixa, despeja no tecido, despeja no pano. Pode despejar no chão? Pode despejar no chão? Pode despejar no chão, não me olhe com essa cara não, que pode despejar no chão sim. O prejuízo santo, quando nós imaginamos um prejuízo, nós imaginamos algo que derrama, algo que não se pode recolher, algo que não se pode ter novamente em completude, em plenitude, algo pronto, algo completo. Quando nós falamos de prejuízo, pensamos em algo estragado. Quando nós pensamos em prejuízo, falamos de algo que nos lembra incompetência, incapacidade. Quando nós falamos de prejuízo, nós falamos de algo desagradável, algo que não é agradável. Mas é interessante que existe um paralelo aqui. Prejuízo santo. Como nós podemos falar de um prejuízo e ao mesmo tempo anelar com a palavra santidade? Somente em Deus. Prejuízo santo. Porque muitas vezes nós somos as pessoas que olham para as migalhas e só veem migalhas. Mas Deus, Ele é especialista em pegar aquilo que parece um prejuízo e transformar, dar uma roupagem nova e fazer com que daí emane algo divino. O prejuízo santo. Nós estamos começando os primeiros dias de um novo ano e por sinal um ano muito esperado por muitos de nós. Muito esperado. Nós esperamos muito o ano de 2021. Todo mundo queria que o ano de 2020 terminasse já. Sim, foi desafiador, resistimos, aprendemos muita coisa, sim. Mas tá bom, chegou uma hora que tipo, Deus, chega, acabou.
E agora nós estamos diante de um novo ano. E quando as pessoas faziam as festas do novo ano, onde surge esse momento, esse contexto de novo ano, ritual de passagem, novo ano, novo ciclo, fechar ciclos e começar outros ciclos. Essas festas, essas comemorações de novo ano, elas surgem no contexto de profetizar novas safras, profetizar novas colheitas, esperar empreendimentos maravilhosos no ano que começa. E nós estamos bem nessa fase de começar a profetizar novas safras, profetizar novos começos, profetizar novas conquistas, profetizar inclusive que aquilo que não foi tão bom em 2020 seja melhor e aconteça em 2021. Até aqueles que não gostam muito de ter uma agendinha e fazer alguns planos, ainda assim estão no momento de escrever alguma coisa, esperar alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. E é aqui onde eu quero conversar com vocês sobre isso. Sobre um homem que está exatamente como nós. No momento onde ele está a conduzir os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. José está noivo de Maria. José me parece ser um bom moço. José parece ser um bom partido. José parece ser um bom cara. E Maria não fica atrás. Ela não só parece ser como um anjo, chega para ela e diz assim: bendita és, agraciada és, ou seja, boa moça és. Então, tanto José quanto Maria estão também nesse momento. Vai chegar uma nova safra. Agora vamos nos casar. Vai chegar um novo tempo para nós. Vamos formar a nossa família. Teremos os nossos filhos. Nós profetizaremos a visitação do Senhor, a nossa casa, a nossa família. Aquilo que esperamos vai acontecer. E uma moça que vai se casar sabe qual é a expectativa em fase de noivado. Um moço que vai se casar também sabe. Até toda a família, inclusive, no contexto judaico, todas as famílias juntas, elas fazem expectativa para entender o que Deus vai fazer com essa nova família que se forma agora. Quantas pessoas irão visitar essa família? Quantas pessoas serão abençoadas nessa família? Quantas pessoas poderão contar os testemunhos e milagres desta família? Então, o que está acontecendo com José e Maria não é só para José e Maria. É em Deus, é para eles, mas ao mesmo tempo envolve mais pessoas. E eu sei mais ou menos o que é isso. E eu disse ontem na reunião para os pastores, para a equipe que estava lá, que eu preciso limpar o meu nome. Porque o meu marido pregou no domingo passado e ele fez assim, aquele, né, gente? Eu olhei para ele e disse, gente, como pode, né? Parece que eu fui muito agressiva. E foi exatamente esse termo que o pastor usou. Ficamos sabendo que na fase de corte e de namoro da Ruth com o Manuel, a Ruth foi um pouco agressiva. Não é agressiva. Bom, delicadamente agressiva. Mas é que eu tinha feito uma aliança com Deus. Eu queria que o homem que fosse casar comigo viesse completamente de Deus. Só para vocês terem uma ideia, e se ele não contou, mas eu usava uma aliança de compromisso com Deus. E uma vez uma moça olhou para mim e disse, mas Ruth, você é louca. E aí ela olhou para mim e ela disse assim, você espanta os moços, porque eles vão olhar para você e eles vão perceber que você já usa uma aliança de namoro, uma aliança de relacionamento, porque no Brasil essa aliança significa que você já está comprometida. E aí você espanta os moços. E ainda eu te ouço orar, ela é minha companheira de oração. Eu te ouço orar que você está esperando de Deus aquele homem que será do coração dele. Eu não entendo você. Você está espantando os moços. Aí eu pensei, cara, eu não tinha pensado nisso. Aí eu disse, Deus, e agora? É verdade que eu estou espantando realmente. Ninguém mais vai falar comigo porque vai olhar e vai pensar, já tem namorado. Aí eu olhei para ela na hora, o Espírito Santo nunca nos deixa na mão. Eu olhei para ela e disse isso. E se o rapaz que está para me desposar, para casar comigo, recebeu uma mensagem de Deus, uma orientação de Deus, que a noiva dele vai estar usando uma aliança de prata de relacionamento com ele. Se ele me conhecer, eu tiver sem aliança, vou perder o marido do mesmo jeito. Então eu prefiro arriscar. E gente, não é que o negão chegou? Arrisquei. Então, eu era louca mesmo quanto a essa questão. Porque, gente, existem decisões na vida que você não toma de qualquer maneira. Deus tem que te confirmar.
Casamento é uma dessas. Mudança de ministério é uma dessas. Viagem para um outro país é uma dessas. E se você não ouve um direcionamento profundo de Deus, claro de Deus, você vai virar mendigo. Você vai passar vergonha. Então eu entendo o que está acontecendo com Maria. Ela está se preparando, fazendo o projeto. Chegou um homem de Deus para mim. Eu entendo o que está no coração de José. Chegou a mulher de Deus para mim. Eu entendo que eles estão projetando, vamos formar a nossa família. E não tem coisa melhor do que ter uma família. É maravilhoso, porque nós conseguimos ver a glória de Deus se manifestar no dia a dia. Na cozinha, no banheiro, no momento de tensão, nas surpresas, nos perrengues, a glória de Deus se manifesta na família. E eu tenho dito que os avivamentos, eles virão a partir de famílias posicionadas e reposicionadas em Deus. Então imagine que José e Maria estão pensando, nós teremos uma família assim, onde a visitação divina será uma realidade. Só que Deus, ele não pergunta, Deus, ele simplesmente não pede licença, Deus, ele interrompe os projetinhos de Maria e de José. Deus, ele não vai nos pedir autorização para agir, Deus, ele vai agir. Deus, ele não vai nos pedir permissão para fazer, Deus, ele vai fazer. Deus, ele não vai nos pedir permissão para tirar ou para colocar. Deus, ele vai tirar o que tem que tirar, alinhar o que tem que alinhar, destruir o que tem que destruir, para que a vida dele seja gerada em nós. E ele simplesmente chega e ele toma posse daquele corpo que com certeza eu imagino que Maria tinha consagrado ao Senhor. Porque a nossa vida pertence ao Senhor e o anjo chega para ela e diz assim, agraciada és você. Então você vai engravidar, vai carregar, então o Espírito te envolverá. Gosto muito dessa frase que o anjo diz para Maria, o Espírito de Deus te envolverá. E todas as vezes que o Espírito de Deus nos envolve, nós carregamos alguma coisa dentro de nós. Todas as vezes que o Espírito de Deus nos envolve, nós geramos algo para a glória de Deus. E tudo que Ele quer gerar em nós, quando Ele nos envolve, é para trazer libertação, restauração, vida, cura, em nome dEle mesmo. Agora, tem um paradoxo aqui, tem uma questão aqui. Neste contexto, onde Maria aparece para José e fala, tô grávida. What? Como assim? Peraí. Maria está grávida e ela diz para José... É do Senhor, é do Espírito Santo. Escute, sabe por que é assustador? Porque as moças na comunidade estavam começando com essa história. Os sacerdotes, por causa do celibatário, estavam pegando as moças, e aí todas as moças na comunidade, muitas estavam aparecendo grávidas e dizendo o quê? Estou grávida do Espírito, estou grávida do Espírito, estou grávida do Espírito. E José sabia dessa história, estou grávida do Espírito. Mas jamais imaginou que Maria viria e diria assim, estou grávida do Espírito, porque imagino que Maria era uma moça direita. Como assim você dizendo que está grávida do Espírito, quando a gente já sabe que as moças que estão vindo com essa história de que estão grávidas do Espírito, estão grávidas dos sacerdotes. Só que era uma história que estava meio escondida. Então José pensa assim, não, eu acho que isso aqui pode ser livramento, não vou cair no prejuízo não. Deus quer me livrar de cair numa cilada. Então o que acontece? Ele pensa em deixá-la para fazer o quê? Salvá-la da morte. Porque tanto essas outras, quanto ela, entrariam na lista daquelas que seriam mortas ou julgadas ou condenadas, porque é isso que acontece nesse momento. Uma moça aqui está noiva e aparece grávida e ainda diz que é do Espírito, conforme aquela conspiração, aquelas histórias acontecendo ali, ela está arriscando o seu pescoço. Então o que José faz? Eu vou deixá-la para que, sendo ela solteira, não fique mais grave ainda a sua sentença. Então você vê que até a atitude do próprio José é pensando em fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que José era um homem justo. Então ele quer proteger Maria da morte. Não sei a sua versão, mas a minha versão, no versículo 19, diz assim: querendo ele não infamar Maria, resolveu deixá-la. Ou seja, para protegê-la, eu vou renunciar àquilo que poderia ser meu. Só que é interessante porque José, ele é justo,
Mas ele primeiro pensa em fazer isso antes de buscar de Deus. E aqui é maravilhoso, porque é aqui onde se manifesta a graça do próprio Senhor. Porque quando José enxerga apenas um prejuízo, ele começa a necessitar de uma experiência. Existem momentos tão difíceis na nossa vida que tem que ser o próprio Deus falando conosco. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa de um profeta trazendo uma mensagem, um direcionamento. Existem momentos na nossa vida que alguém tem que orar por nós. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa que um pastor, uma pastora, um homem, alguém. E outra coisa, José só está pensando. José, ele está, como vocês dizem no Brasil, matutando. Como é que ele vai fazer isso? E até porque já estavam diante dos preparativos. E você lembra do que eu falei? A minha festa de casamento, ela durou uma semana inteira. Foram 7 cerimônias. Então, casamento nesse contexto não é uma coisa pequena. Vai rolar um bafafá aqui, vai rolar confusão aqui. A família de Maria vai cobrar, a família de José, porque é que José vai embora. A família de José vai cobrar porque que Maria está grávida do Espírito, quando havia uma aliança entre eles e já estava tudo sendo preparado. Então José, ele pensa, como é que eu vou resolver isso? Só que tudo que ele enxerga é cair no prejuízo. Ela não era tão boa moça assim. E é legal, porque aqui se instaura um caos necessário. Comece a agradecer pelos caos necessários instaurados na tua vida. Comece a agradecer pelos prejuízos que estão sendo permitidos na tua vida. Porque aquilo que você pode ver simplesmente como um prejuízo pode conter uma santidade que você não tem noção. Comece a agradecer a Deus por aquilo que você vê que despejou, que estragou, que não aconteceu, que te frustrou. Porque você não sabe o que Deus pode estar preparando no meio disso que você pode estar chamando de prejuízo. Aqui existe um detalhe que eu quero colocar para você. Talvez seja a hora de você começar a dizer, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo nesse meu prejuízo? José precisa de uma experiência profunda. Eu preciso ver Deus. Eu preciso ver Deus. Existem momentos, e eu acho que o ano passado foi um desses momentos, onde as pessoas mais perguntaram, cadê Deus? Onde é que está Deus? Onde é que está a voz de Deus? E eu imagino, e eu tenho dito o tempo todo, que aquelas pessoas que receberam muito em 2020, terão muito para desfrutar da plenitude de Deus em 2021. E o que me racha, o que me machuca é que, infelizmente, tem pessoas que não entenderam nada do que Deus fez no ano passado. Infelizmente tem pessoas que não entenderam nada e tudo que vem é prejuízo. Mas eu quero começar a profetizar aqui. Ei, a santidade naquilo que você pode estar a chamar simplesmente de prejuízo. Pode ter a mão de Deus naquilo que você pode estar a pensar que complicou. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem a tua identidade reafirmada. Então escute. Ele permanece no controle da tua vida. Ele permanece no controle da tua casa. Ele permanece no controle das tuas finanças. Ele permanece no controle dos teus sonhos. E nada foge do seu controle. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe, não, ele é um Deus competente. O meu Deus é competente. Ramaganaga Suriandaraya. O nosso Deus é competente. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Senhor. Ele é bom em todos os seus caminhos, assim como diz o Salmo 100. José, ele pensa no método. Preciso resolver isso. E Deus, eu gosto de Deus porque ele entra na crise de José. Deus entra na crise de José para trazer um direcionamento que vai mudar o seu pensamento e as suas atitudes. Qual foi a última vez que você viu Deus ao vivo? Qual foi a última vez que você ouviu Deus audivelmente, que você não precisou orar por confirmação? Porque você disse, é Deus. Eu não vou precisar perguntar, porque quando Ele fala, eu conheço a voz do meu mestre. E Ele diz em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha? Conhecem a minha? Não, eu sou ovelha, eu não sou bode. Eu sou ovelha, eu sou filha legítima, eu não sou bastarda. Eu sei onde é o meu aprisco, eu sei onde é o meu lugar, eu sei onde estão os pés do meu mestre. Eu conheço a sua voz.
quando ele fala, eu não preciso perguntar mais. Ele falou uma vez, obediência imediata. Ei, a pior desgraça para um filho e uma filha de Deus não é não ouvir a Deus. É ouvir a Deus e ter a coragem de não obedecer. E em nome de Jesus, talvez causando alguns prejuízos, é a única maneira que Deus encontrou de pegar o megafone e gritar aos nossos ouvidos. Porque às vezes quando Ele fala de forma suave, nós não ouvimos. Quando Ele fala de um jeito romântico, nós não ouvimos. Às vezes Deus vai chegar e vai falar assim, Maria, agraciada. Outras vezes vai te encontrar no val de Jaboque, vai entrar com o pé no seu peito. Quando você fala, Deus, que? Levanta, vamos. Mas Deus, levanta. Aí você fala, agora aqui vai consertar. Não. Tudo que estava ligado começa a falar assim, sabe, não vai dar certo agora. Sabe aquele contrato, não vai dar certo agora. Sabe que não sei o que não vai dar certo. Talvez Deus está permitindo alguns prejuízos para te falar assim, olha para mim, escute a minha voz, se concentre em mim, porque eu quero fazer algo sobrenatural em você e através de você. Deus é bom e Ele visita a crise de José. Chega para José e Ele usa a linguagem de José. E eu gosto de Deus por causa disso. Ele conhece a tua linguagem. Ele sabe a tua estrutura. Ele também sabe a tua maturidade. Ele não vai falar de um jeito que você não entender. Por isso que eu vejo Jesus, o Novo Testamento todo falando em parábolas. Ele está numa festa das águas, onde o povo está profetizando prosperidade. Ele se levanta no meio, antes de eles fazerem um ritual das águas, e ele se coloca no meio e ele diz assim, eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Quem de mim beber jamais tem sede. Ele olha para a samaritana em João capítulo 4, ele diz assim, sabe, essa água só mata a sua sede agora. Mas a água que eu te der, não só mata a tua sede, mas fará com que do seu interior fluam rios de águas vivas. Não, Deus quando Ele vai fazer, Ele não faz um pouquinho, Ele faz bastante. Ele vai te deixar claro que é Ele fazendo. E aí eu vejo o cuidado do Senhor, porque Ele não quer que José se assuste. Então a primeira coisa que um anjo diz para José é, não temas. Não temas. Não temas. Não é prejuízo, é santo, não é prejuízo, é santo. Não temas, não é problema, é solução. Não temas. Não estragou, está sendo reconstruído. Não acabou, não, está começando. O anjo diz para ele, não temas. Não é sobre a sua força, sua lógica ou sua capacidade de resolver uma batata quente que está na tua mão. Não, é sobre a tua fé e sobre a tua obediência. Tem coisa que nós resolvemos com dinheiro, tem coisas que nós resolvemos falando, tem coisas que nós... Mas tem coisas que você resolve fazendo nada. Às vezes obedecer a Deus é não fazer nada. Às vezes obedecer a Deus é não fazer nada. E é aí onde nós somos testados. Porque nós sabemos, principalmente quando você já cresceu um pouco em Deus, principalmente quando você tem uma pequena história com Deus. Eu estou nessa igreja há tanto tempo, eu estou nesse departamento há tanto tempo, eu estou nessa cidade há tanto tempo, eu trabalho com esse negócio há tanto tempo, há tanto tempo. Deus pega só a tua história, amassa tudo e fala, e daí? Olha para mim, se concentre em mim. Porque eu posso permitir alguns prejuízos para que você enxergue um nível um pouquinho maior da minha soberania. Então ele diz, não tema José, não fuja José, em frente. Você não é avestruz que coloca a cabeça debaixo da terra. Você é meu filho, você é valente, você não é covarde, você é guerreiro, você é minha imagem e semelhança. Não fuja, em frente. Não se esconda, reaja. A palavra reagir significa corresponder a um estímulo que você recebe. Então muitas vezes nós recebemos estímulos bons, estímulos positivos, às vezes recebemos estímulos negativos, não tão bons assim, para testar minha estrutura emocional, minha estrutura espiritual, para testar minha sanidade e etc, e etc, e etc. Então a maneira como você reage é que dita até que ponto você está ouvindo a voz de Deus.
A forma como você reage ao estímulo que você está recebendo é que determina até que ponto você conhece a voz de Deus. Até que ponto você entendeu que não é sobre a tua capacidade de resolver obstáculos, resolver problemas, mas sim se mover e obedecer na dinâmica do reino, na voz do Espírito, no comando do Espírito, aonde Ele te fala assim, levanta, vai para a esquerda, e você vai para a esquerda, sem falar assim, Senhor, mas como é que eu vou para a esquerda? Tem um buraco. Ele simplesmente diz assim, vai para a esquerda, porque eu sou Deus. A forma como você reage aos estímulos que você recebe é que determina até que ponto você entendeu sobre a preciosidade que é o seu casamento. A maneira como você reage, marido, quando a tua esposa fala com a voz um pouco mais alta. Ela age de uma maneira que você não gostaria. A maneira como você reage a esse estímulo que você recebe da tua esposa. A maneira como você, pai, reage quando seus filhos, a maneira como você, mãe, reage. E eu sempre falo, gente, você quer um teste de espiritualidade, vai no trânsito. A maneira como eu sempre falo, você quer um teste de espiritualidade, vai no restaurante, que você pediu salmão e o garçom, além de demorar, que já deu tudo para todo mundo que veio depois de você, ainda não traz salmão, traz camarão, por causa do ão. Aí ele fala, Senhor, o seu pedido. A maneira como você reage, mãe, você que tem filho pequeno, quando você se arrumou maravilhoso, o que está indo no culto da oração? Fazendo o quê? Tudo pronto. Aí o que acontece? O teu filho só pega um copo de suco e joga todo nele. E às vezes você é aquela mãe que tem as roupas que tem que passar. E você olha, você percebe que está atrasada. A maneira como você reage quando o teu chefe te trata com injustiça. Quando o teu vizinho não quer que você coloque música alta, mas ele coloca aqueles du. E ele sempre bate na sua porta, mas você nunca bate na porta dele. Mesmo morrendo de vontade. A maneira como você reage quando te dizem não concordamos com você. A maneira que você reage quando o pastor, a pastora te repreende. A maneira que você reage quando alguém te comete uma injustiça tão grande que você sabe que você está certo, mas o Espírito Santo vem aqui no teu ouvido e diz, agraciado, agraciada é você, cala a boca. Aí você fala, mas eu tenho uma na manga. Aí o Senhor diz assim, shh, não é para falar. E ainda assim, você é obrigado a recuar e chegar diante dele e dizer, santo, santo é o Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. A maneira que nós reagimos revela se nós estamos com medo ou se nós estamos simplesmente confiando, entendendo que Ele é um Deus que não perde o controle. E aí tem uma pergunta todo dia. Há uma visitação divina sendo feita todo dia para você. E há uma voz ecoando. Como é que você vai reagir aos estímulos que você recebe? Desde o amanhecer até o anoitecer. De 1 a 10, dá uma nota para você. Todo dia tem uma nota sendo dada a você. O seu está de olho em você. E o seu está fazendo isso aqui ou isso aqui. Todo dia. O seu está fazendo isso aqui ou isso aqui. Todo dia. O anjo ele diz assim, José, não temas. José, não te assombres. José, confie. José, não desista. Resista. Resistência. Sabe uma coisa muito legal que eu vi no prejuízo que foi 2020? Nós testamos a nossa resistência. E eu sempre digo, se você resistiu a 2020, você está preparado para qualquer desafio. Eu vou repetir isso porque eu acho que você está dormindo. Se você resistiu a 2020, você está preparado para qualquer desafio, filho. Obrigada, Érica. Por isso que você é linda. Está reagindo com? Comece a perguntar, comece a fazer alguns testes aí, comece a perguntar. De vez em quando, marido, pergunte para tua esposa, de 1 a 10, quanto você me dá assim, como marido, como esposo, como, né, como... Eu só vou dar uma dica para os maridos, né?
Quando te fizerem essa pergunta, marido, guarda as facas, as panelas, as frigideiras, que você nunca sabe o que pode voar em seguida, depois da tua resposta. E querida, você também pergunta para ele, quanto você me dá como esposa, como mãe, como serva, como intercessora, como líder de departamento, como pastora, como diácono, como presbítero? E a mesma coragem que você tem de perguntar, tenha de ouvir a resposta. Resistência. Resistência. A segunda coisa que um anjo faz é explicar por que José não deve temer. Escute uma coisa, Deus não vai te explicar tudo. A revelação divina, ela é progressiva. Quando Deus estiver fazendo alguma coisa na minha e na sua vida, Ele não vai te explicar tudo. Mas escute, tem algumas coisas que Ele vai fazer. Ele vai permitir que você saiba algumas coisas. Dentro da tua estrutura, dentro da tua sabedoria e dentro do teu conhecimento. Deus não oculta o coração dele para aqueles que têm intimidade com ele. Deus revela o coração dele. Ele mesmo diz, ocultarei alguma coisa a Abraão? Abraão é meu amigo. Quando você é amigo de Deus, ele não oculta o que ele tem que fazer. Então Deus, ele explica para José, ele diz assim, não se preocupe, não temas. O que está dentro dela não é de qualquer lugar, não. Foi gerado de Deus. Aquela barriga não representa simplesmente um problema, representa uma solução. E uma coisa muito interessante que eu vejo aqui nos evangelhos é que Mateus frisa muito o protagonismo de José, mas agora Lucas frisa muito o protagonismo de Maria. E tem uma outra coisa muito interessante ainda. O anjo chega para Maria e fala assim, você vai engravidar. E aí continua falando. Agora, quando chega em José, diz assim, José, o que vem dela vem de Deus, foi gerado de Deus. E você dará a esse menino um nome que se chama Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus está dizendo para José, eu quero fazer uma parceria, não só com ela, mas com você também, porque eu faço parceria com famílias para manifestar a minha vontade. É do meu interesse que esse projeto dê certo. Quando Deus, ele começa a colocar algo no coração de um pai, ele coloca no coração da mãe, ele coloca no coração dos filhos, coisas estranhas começam a acontecer para que haja confirmação e tudo possa convergir para aquilo que Deus quer para casa, para a família, para a igreja. Porque Deus é o mais interessado em que isso dê certo. Então Deus aquieta o coração de José e diz assim, fica tranquilo, só prepara um nome, você vai dar um nome a ele. Fica tranquilo, esse menino vai precisar de um pai. Porque veja, Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E ele precisava aprender a viver entre os homens. E quem ensinou isso a ele foi um pai chamado José. Porque para ser quem ele era, ele precisava de um pai. E Deus, ele diz assim, José, não temas, eu não te deixei de fora, você está dentro, cara. Você está dentro. Não tem coisa mais terrível do que você esperar que Deus faça algo e depois você descobrir que você ficou de fora. Mas hoje o Senhor aquieta o teu coração e diz, fica tranquilo, você está dentro. Fica calmo, você não está de fora. Há uma porção reservada para você. Calma, você está dentro. Calma, eu escutei a sua oração. Calma, não fica tenso, não fica nervoso, não fuja, não. Ei, calma. Fica na posição que eu tenho algo para você. Você está dentro. E eu quero começar a caminhar para o final dessa ministração e trazer algo muito interessante para você. Veja que quando Deus, ele diz assim, você vai lhe dar um nome e ele vai salvar a humanidade. Eu imagino o coração de José, vou fazer parte de algo muito grande. Talvez Deus esteja permitindo alguns prejuízos financeiros, emocionais. Eu não sei se tem prejuízo espiritual, não sei se tem isso. Mas talvez algumas confusões. Talvez você esteja se perguntando, mas Deus me usava tanto. Mas Deus falava, mas Deus fazia, mas eu quero fazer, mas escute. Todos os convites que estão sendo feitos nesse púlpito, nesse altar, não é para quem está lá fora, é para você que está aqui dentro. Agora escute, é para você lá fora, não é para você aqui. Eclésia significa chamados para fora.
E em nome de Jesus, o Senhor tem nos levado numa dinâmica tão ousada que a gente não quer mais assim, ver a coisa acontecer, a gente está dentro, porque Deus disse que nós estamos dentro. E nós estamos dizendo para Deus, eu quero participar disso. Qual é a minha parte nisso? Eu quero participar disso. Quanto eu dou? Quanto eu ajudo? Quanto eu oferto? Como é que quem vai no meu carro? Quem vai na minha casa? Como é que eu vou? Qual é a minha parte? Como é que eu tenho que orar? Ei, está na hora de você começar a entrar em crise e dizer, Deus, qual é a minha parte nesse plano? Deus, eu estou em crise. Deus, eu estou com fome. Deus, eu estou com sede. Deus, eu quero sentir alguma coisa explodindo aqui dentro de mim. E começar a sentir o teu corpo queimar. Queimar. Por ver Deus, por ouvir Deus, por fazer para Deus, por ser para Deus, queimar. Não precisar a Érica chegar e falar assim, levante tua mão, vamos adorar. Não! É o primeiro som do violão, eu vou adorar, é sobre mim que o Senhor está falando. Não precisa muitas vezes a gente pegar o texto de Malaquias, né? Porque Malaquias é o quê? Assim, uma arma gospel, tipo assim, entrega agora ou cálice para sempre, brincadeira. Brincadeira, gente. Mas tem gente que só oferta com Malaquias 3. Está me roubando? Traz para a casa do tesouro. Não precisa. Porque quando você é dele, quando algo queima dentro de você, agora é momento de ofertório. O quê? Coloca a mão na bolsa. E seja competente. Não seja medíocre. Não, isso aí não é para você. Foi isso que Deus falou para mim semana passada. Tudo que você vai fazer esse ano, seja competente, seja excelente, não seja medíocre. Porque depois disso, ouse mais. O Senhor falando. Ouse mais. Orei 20 minutos, só isso. Testa o teu nível de resistência. Vamos com 30, vamos com 1 hora, vamos com 40. Ouse mais. Ai, mas eu oro o tempo todo, eu estou em espírito de oração também. Mas, ouse mais. Ai, o ano passado eu fiz tanto jejum. Esquece o ano passado, filho. Nova safra, vamos, ouse mais. Mas eu já ajudei, mas eu já fiz. Sério, esquece o que você já fez ontem. Ouse mais. Amanhã tem mais coisa para fazer. Agora sim. Amanhã tem mais coisa para fazer. O anjo disse, você vai limpar o nome de Jesus e ele será salvador. O anjo diz assim, ele salvará o mundo dos seus pecados. Eu imagino um anjo dizendo, fazendo uma conjectura, você lhe ensinará a ser um homem justo. Você lhe ensinará como se vive entre os homens. Não, o problema não é o que não está acontecendo. Eu vejo um anjo dizendo para nós hoje, o problema é que vocês não estão vendo o que eu já estou fazendo. Deixa, esqueça o que não está acontecendo, olha para o que já está acontecendo. E em nome de Jesus, vocês vão começar a ver talvez algumas coisas diferentes esse ano. Porque há uma dinâmica sendo liberada do céu para nós, para você. Você vai começar a acontecer o que aconteceu na quinta-feira. O pastor não tinha projetado. E aí chegou e disse, não, Érica vem. Ei, Fábio, levanta. Vamos mudar aqui porque simplesmente, ei, pastor, atrasa o olho. Você vai começar a ver que tem coisa que não estava na liturgia. O Espírito vai começar a mover. Você não vai esperar para adorar, para orar, para ficar de joelho, para pular, para gritar. Você simplesmente vai explodir. Você simplesmente vai se render diante dele e dizer, Senhor, eu estou em crise porque o Senhor não me explicou. Mas ainda assim eu não vou fugir, eu não vou temer. Eu vou corresponder a esse estímulo e eu vou fazer o teu querer. Eu vou te dar orgulho por ter me criado. Eu vou parar de reclamar. Eu vou parar de orar para o que está me doendo. E eu vou simplesmente começar a ver o poder seu que está se aperfeiçoando nas minhas fraquezas e fazer com que delas emanem força. Você está sendo chamado e convocado a participar de algo grande. Algo grande. Algo que pode até parecer prejuízo. Pode até parecer arriscado. Mas o Senhor está simplesmente dizendo, eu estou junto. Eu estou junto. Eu estou junto.
Entenda, Ele está junto. E assim como José, Ele está nos dizendo, entrem que eu estou junto. Eu quero que vocês vivam uma nova experiência, um novo nível, uma nova dinâmica. Quem sabe uma luta numa madrugada. Quem sabe uma quebra de uma constelação sua. Quem sabe, para que depois você possa dizer, Deus, agora sei o que me mantém na cruz. Agora sei o que me mantém na cruz. Depois da experiência que José teve com Deus, nessa madrugada, ele aceitou cuidar de um filho que não é dele e participar do que Deus estava fazendo através de Maria e através dele mesmo, através da sua família. Então ele olha para os seus planos que foram interrompidos e ele fala, Senhor, isso é tão pequeno dentro do que o Senhor tem proporcionado e preparado para mim, então tudo bem, eu estou junto. Então eu imagino José levantando de manhã e se esticando e falando, louvado seja o nome do Senhor, porque não é prejuízo, não é problema, é solução. Não é problema, é solução. Não é a minha vergonha, é o momento de fazer algo que vai alegrar o coração do Pai. E talvez você diga mais, pastora, e se me fizer chorar? Chora então. Eu vou pedir licença para descer, porque eu preciso mesmo. Aí você vai dizer, e se me fizer chorar? Chora mesmo. Deixa as lágrimas rolarem. E se eu perdi algo no que investi muito tempo, perca mesmo. E daí? Nada do que você tem é seu. Você não controla nem o ar que você respira. Você não consegue nem voltar o relógio 1 minuto. Mas então, e se a minha expectativa for frustrada? Deixa que seja. Só se prepare para ver o sobrenatural. E se não chegar suprimento no deserto, e daí? E daí se não chegar o suprimento no deserto? Ele está lá. Ele é o teu suprimento. Rimaga surayanashei. E se eu fracassar no estímulo que eu estou recebendo? E daí? Ele é Deus. Ele é Deus. Renda-se porque Ele é Deus. Renda-se porque Ele é Deus. Acorde porque Ele é Deus. Levante porque Ele é Deus e Ele já começou. Não se conforme porque Ele é Deus. E se Ele tirar, vai tirar. Talvez precise tirar para que você viva aquela experiência profunda no fundo da tua alma e do teu espírito. E se? Então aqui eu paro para dizer, lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele não te largou. Ele ainda carrega no colo. Ele ainda carrega no colo. E talvez você deixou algumas coisas pela metade ou pelo caminho. Você vai sacudir toda a poeira do que você deixou pelo caminho e você vai recomeçar. Não é sobre prejuízo. Não é sobre problema. É sobre solução. Deus está interessado naquilo. Então volte lá. E vai começar de novo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por algumas pessoas que estão com os joelhos trôpegos, cambaleando, com uma alegria que não é permanente.
Tem dia que acorda, parece que está tudo bem. Mas tem um outro dia, parece que não está tudo bem. Tem um dia que parece que Deus está agindo. Tem outro dia que parece que Deus está em silêncio. E o Senhor diz, para de ser inconstante. Comece a olhar para mim, porque eu quero que você seja constante. Não é por causa de você, é por causa da minha constância. Então ele tem uma pergunta. Você vai participar?